Olá, galera, boa noite. Fala, galera, boa noite. Mais uma live aqui na mesa da comunhão, gosto de falar, né, amor? Sejam bem-vindos, né? Daqui a pouco, talvez a galera vai entrando aí, mas quem não for depois vai assistindo aí com a gente, acompanhando com a gente. Mas sejam bem-vindos aqui, né? Mais um dia, né? Vai botar a música, né? Não, vou ver minhas anotações que eu mandei pra você. Você põe a música na TV, irmão, põe a musiquinha. Coloco. A musiquinha, pessoal, já no celular, já vai botando aqui a musiquinha. Enquanto a gente vai batendo um papo aqui. Vamos lá, hoje é o dia meio polêmico. A gente vai falar sobre ideologia de gênero e filhos de pastores gays que mandaram pra gente aqui. Bom, é isso. Acha, Chico. Ao vivo é assim mesmo. Ao vivo é assim mesmo. Então a gente vai falar sobre isso. E é um tema polêmico, gente. Assim, é coisas que a gente não esperava falar tão cedo, né, amor? É. A gente não esperava que teriam assim, pedidos assim, de assunto desse tipo tão cedo. Mas é um assunto... São assuntos bons de se falar, mas são assuntos polêmicos de certa forma. De certa forma. E isso também a gente vai falar aqui. Do porquê que esses assuntos são polêmicos, né? Eu acho que é até bom a gente puxar disso. Por que esses assuntos são polêmicos, né? Muitas das vezes porque um assunto ele hoje em dia, né? É o tal do lacrar, o polemizar e etc. O que é? É que quando há dois pensamentos, a gente não está sabendo, né? Atualmente, lidar com isso. Então a gente não escuta mais as pessoas no intuito de saber a opinião dela. Não, a gente muitas das vezes pergunta, questiona ou quer saber. Eu sou um cara muito questionador e eu vejo que as pessoas acham muito estranho. Tipo assim, quando eu vou perguntando, a pessoa às vezes se sente até ofendida. E eu tô querendo aprender. Mas hoje em dia, a pessoa que questiona muito, ela tá se tornando uma pessoa que muitas das vezes ela tá querendo só provocar. Então, eu entendo que as pessoas se incomodem porque eu pergunto muito. Então, assim, o tal da polêmica, às vezes causa por isso, porque a gente, vamos botar duas pessoas no caso, é uma pessoa que discorda da outra ou pensa diferente, acho que vou baixar o som um pouquinho. A última vez ficou muito baixo, quando você pediu pra baixar. Mas eu baixo um pouquinho pra ficar melhor. E aí, assim, uma pessoa que ela acaba polemizando, é porque muitas das vezes ela não concorda com a outra opinião, e aí ela quer confrontar. Mas não, peraí. O que você quer? Você quer que eu concorde com você ou que a gente aqui, mesmo discordando, a gente se respeite? E eu acho que esse seria o foco principal dessa conversa. Porque... A gente vê muito... A gente tem olhado bastante para a juventude, né? Das nossas igrejas e agora falando do nosso corpo, né? Da nossa família. Então, a gente vê uma intolerância muito grande em relação a isso, né? Então, hoje em dia a gente não sabe mais conversar e ter ideias divergentes e saber conviver com isso, né? Não, você pensa assim, eu entendo. A gente entende que a partir do ponto que a gente pensa diferente, então, já que a gente pensa diferente, eu tenho que fazer ele pensar da mesma forma que eu. Nossa, gente, me desculpa, eu tô incomodado com o cabelo, eu preciso raspar logo, minha esposa vai raspar meu cabelo, graças a Deus. Amanhã. Então, assim, a gente pensa assim, não, então já que não concorda comigo, eu tô contra ele. Ou você tá contra ele, né? Ou ele tá... Não, então, ou eu tô contra ele, ou então ele tá contra mim, né? Então, assim, há um passo que isso, a realidade, ele não é necessariamente uma verdade. Né? Então, a gente vê aqui, assim, a gente tava lendo aqui, conversando sobre algumas coisas, a gente tá lendo, né, a Bíblia toda, mas a gente lê outros livros e tal. E hoje, a gente conversando aqui um pouco antes, a gente tava linkando o fato das leis dadas para os levitas lá no livro de Levíticos e tal, que são algumas leis até que assim
Deus dá a Moisés e meio que destrincha agora ali pros levitas e tal. Então, assim, parece até que tá lendo de novo. A gente até fala, nossa, a gente já não leu isso, mas não, agora esse aqui tá destrinchando, tá falando o que é, como vai fazer, etc. E por aí vai. E a gente linkou isso à parábola do filho pródigo que a gente estava lendo hoje, tá, algumas coisas que a gente começou a entender que as leis, ela de certa forma, ela é um testamento. Os mandamentos andam junto com o testamento, anda junto com uma promessa. Não é porque, tipo assim, eu quero e pronto. Ao mesmo tempo que não é só por isso. Até o tempo que o povo ali ficou fora da terra e tal, e ele vem falar isso, que o povo vai ficar fora da terra, era o tempo que a terra precisava até para descanso. Então, assim, tudo é calculado. Mas, às vezes, por a gente não conseguir enxergar um cenário, a gente toma decisões com base naquilo que a gente entende que nos falta. E aí, por uma carência, uma vontade, muitas das vezes excessiva, né, a gente cria algumas coisas que começam a desviar de um foco original, de um gênero. Então, assim, entrando no assunto, o que a gente entende sobre ideologia de gênero? A gente andou estudando algumas coisas. A gente andou... Pediram, o que vocês pedirem, a gente estuda. Eu adoro estuda. Pesquisar. E a gente andou olhando algumas coisas, lendo bastante, né? Mas que a gente tem que a gente já leu algumas vezes alguns pontos no passado. Mas pediram pra gente recentemente, em segunda-feira, pra hoje é pouco tempo, né? Mas mesmo assim, a gente pesquisou e tal, no tempo que a gente teve, tá? E a gente achou algumas coisas interessantes. A gente achou um artigo, você vai ler o artigo? Eu vou ler alguns pontos do artigo, aí, como tá dividido em tópicos, 1, 2, 3, a gente vai comentando entre eles. O artigo que eu vou falar agora é da Associação Americana de Pediatras, né? Então, é dos Estados Unidos, América do Norte. O primeiro tópico, né? Ele fala aqui: a sexualidade humana é um traço biológico binário objetivo. XX, XX e XY. São marcadores genéticos de saúde e não de distúrbio. A norma para design humano é ser concebido ou macho ou fêmea. A sexualidade humana é binária por design, com o óbvio propósito de reprodução e florescimento de sua espécie. E aí existem as exceções que são os hermafroditas, né? O que a gente consegue já tirar daqui? Assim, ele tá, claro, assim, o que é legal, de novo, gente, aqui a gente tá falando assim, sobre o gênero, né? Aqui ele vai explicar sobre o gênero, e a gente aqui no texto está trazendo, aqui no nosso contexto, sobre ideologia de gênero. E aí aqui o texto, ao mesmo tempo, ele vem falar assim, não, já é descredibilizado qualquer tipo de ideologia quando se trata de um gênero, ou seja, se trata de sexo. Ou é macho, ou é fêmea. Né? Mas ele vem destrinchar o porquê não conecta, não faz muito sentido. E de novo, gente, a gente está trazendo o estudo que a gente foi atrás, justamente pelo texto pelo assunto que propuseram pra gente. E ele vem decorrer no sentido assim, não tem como criar uma ideologia de um gênero. Ou é XX ou é XY. A criança, quando ela nasce ou menina ou menino, né? Então, assim, biologicamente, ela é menina ou ela é menino. Ela não tem uma ideologia ali, naquele momento, uma definição do que ela é. Então, quando ela nasce, ela é tratada como menina e ele como menino, né? Então, isso já ajuda bastante, assim. E até indo um pouquinho mais pra frente, mas depois a gente vai voltar nos temas aqui do estudo, quando uma pessoa, quando um homem, ele vai em um pronto-socorro e ele tem uma identidade de gênero que ele sente atração por pessoas do mesmo sexo, do mesmo jeito ele é tratado como homem, porque ali chegou um homem, independente da sua atração sexual. A gente aqui, mais para
eu acho legal, mano, a gente bater esses pontos e depois a gente entrar nos pontos mais assim, mais exorbitantes sobre ideologias, né? Igual a gente tava falando, pessoas que se identificam por tal coisa, seja animal e tal, não sei o quê. Sim. Então aí a gente vai entrar em alguns pontos. Sim. Aí. Eu vou no segundo, pra gente decorrer mais rápido. Uhum. Ninguém nasce com um gênero. Todos nascem com um sexo biológico. Gênero, entre parênteses, uma consciência e percepção de si mesmo como um homem ou como uma mulher. Que é aquilo que a gente estava falando. Isso. É um conceito sociológico e psicológico, não um conceito biológico objetivo. Ninguém nasce com uma consciência de si mesmo como masculino ou feminino. Essa consciência se desenvolve ao longo do tempo, como todos os processos de desenvolvimento. E aqui, assim, é um ponto que a gente começou a pensar, né? É daí que vem muitos discursos e tal, né? De novo, gente, a gente tá aqui pautando, né? O que propuseram pra gente pesquisar, a gente pesquisou e tal. E claro, sim, também a gente vai dar nossa opinião. Mas primeiro a gente veio trazer isso tudo porque, assim, opinião é aquilo justamente que a gente veio falar no começo da live, assim. Se eu falo minha opinião e aí não tem propriedade naquilo, não só vira talvez uma opiniãozinha ali, né? Vira programa de futebol, né? Exato. Não só vira um programa de futebol, como talvez ali eu posso até me descredibilizar, né? Então, assim, eu acho que... E contra a ciência, né? Eu acredito que sim. Não é porque... mas é porque é de igreja, é porque é cristão, então já é normal já ter esse pensamento. Não, gente, não é por isso que a gente... O que a gente pauta nossas respostas? Né? O que a gente pauta as nossas discussões? Porque, de novo, se for só para discutir, para brigar, eu nem prefiro entrar nela. Terceiro, a crença dele ou dela de ser algo que não a indica, na melhor das hipóteses, um pensamento confuso. Quando um menino biologicamente saudável acredita que é menina, ou uma menina biologicamente saudável acredita que é um menino, existe um problema psicológico objetivo, que está na mente, não no corpo, e deve ser tratado como tal. Aqui de novo, assim, como a gente viu ali no estudo, e de novo, gente, isso é um estudo, assim, ele tem a propriedade, né? Ele é em cima do crivo do sistema de pediatria da América. Então, assim, ele tem a propriedade para falar, não só quem escreveu, e a gente vai falar também, daqui a pouco a gente vai tocar no ponto de quem foi os assinantes desse artigo, Sim, eu né? vou deixar na descrição todo o embasamento do nosso estudo, de quem escreveu, dos médicos, nome e cargo. E cargo e tal. Então, e ali ele vem decorrendo falando do porquê que a ideologia de gênero não faz muito sentido, né? No sentido que eu falo assim, gênero é algo que você não se atribui ao sexo. O sexo é biológico e ele vem falando assim, ou é XX ou é XY, né? E aí ele vem falar que decorrer em relação à ideologia, que é o que a gente estava comentando, né, um pouco antes, no começo da live, assim, essa ideia de ideologia de gênero, alguma coisa assim, pode ser um distúrbio que aconteceu na infância e tal, que isso vem caracterizar só no futuro e tal. E é interessante a gente ver a ideia, a leitura desses profissionais. Vamos lá. Sim. A puberdade Ponto 4, né? Isso. A puberdade não é uma doença. E os hormônios que bloqueiam a puberdade podem ser perigosos. Reversíveis ou não, os hormônios que bloqueiam a puberdade induzem a um estado doentio. A ausência de puberdade inibe o crescimento e fertilidade em uma criança até então biologicamente saudável. Olha só, gente, olha o nível de automutilação, de preocupação, de violação do físico, né, da pessoa, vamos colocar assim. Então, assim, é a pessoa que ela se entende por tal gênero e tal, então aplica o hormônio oposto e tal, então é testosterona, enfim, aí põe. Sim. E, isso daí pode agravar, e aqui a gente está com a pauta de estudo clínico, falando que isso pode agravar, decorrer futuramente problemas de alto risco, né?
Sim, pode até decorrer um câncer. E aí eu estudando a ideologia de gênero, eu vou fugir um pouco aqui do estudo, mas foi desse estudo dos médicos americanos. Mas fizeram um estudo há alguns anos atrás com uma família chamada Hamer. Eram bebês, né? Nasceram gêmeos numa família teoricamente saudável e bem estável. E durante uma... Como é aquela cirurgia que faz nos meninos? A fimose? Isso, pra tirar a fimose. Fizeram essa cirurgia e acabou... Ou circuncidar para os judeus. O circuncidar para os judeus. E acabaram mutilando o órgão desse menino. Caramba, foram tirar a fimose Puxa. Aconteceu um erro gravíssimo em uma cirurgia e acabaram mutilando os órgãos genitais desse menino. O que propuseram para a família? Vamos tirar os órgãos genitais desse menino e tratá-lo, e vamos começar uma experiência com ele. Vamos cuidar dele como se fosse uma menina, e o menino, o outro que a cirurgia deu certo, vai continuar menino. Mas eles eram siameses? Não, eles só foram tirar mesmo a fimose. Só a fimose dos dois? Isso, e um deu certo e no outro ocorreu esse erro. Caramba. Então... Você vê, né? Hoje já é uma cirurgia. Hoje que eu falo assim, já de décadas, assim, já é caracterizada. Uma cirurgia básica, vamos, né? Uma cirurgia de 100% de sucesso, vamos colocar assim. Sim. E no decorrer do estudo, o menino cresceu, enfim. E esse médico, que depois eu vou deixar o nome também na descrição do vídeo, ele fez um livro falando que esse estudo foi um sucesso de experimento. Porém, teve um médico que era o concorrente dele na faculdade que foi atrás desse caso. No livro que ele escreve, ele coloca o João e a Joana, né? Para preservar a identidade das crianças. Sim. Enfim, o menino que foi mutilado e tiraram os órgãos, ele cresceu e foi tratado como menina pelos pais. Porém, ele nunca se aceitou como menina. Em 2000, ele que chegou depois dele não se aceitar como menina, a família viu que ele tinha alguns problemas, enfim, e quiseram falar a verdade pra ele. E aí ele entendeu que ele era realmente um menino. E aí ele falou assim, então eu vou tentar viver como homem. Ele, por conhecer algumas histórias bíblicas, ele quis colocar o nome porque tinham batizado ele como Brena. E aí ele tirou o nome de Brena e quis ser o Davi, pela história de Davi que tem bíblica. Só que ele se casou, tentou ter uma vida normal, porém ele não conseguiu. E ele se suicidou em 2004. E o irmão também se suicidou. Puxa. E a família começou a ter problemas psicológicos, com alcoolismo, enfim, a família foi totalmente... Com certeza, né? Tadinho. Os pais. Então, a gente tem que tomar cuidado quando se trata de crianças, né? Então, quando a gente vê uma criança que tem alguns indícios pra ser gay ou pra ser lésbica, você tem que tratar ela normal e, se caso ela queira fazer uma cirurgia ou algum... É a minha opinião. E eu acho que tem a ver com esse estudo dos médicos, né? Esperar ele ou ela crescer para ela tomar a sua própria decisão. Porque tanto a decisão de você tirar o órgão ou fazer uma reconstituição de um órgão masculino em uma menina, ela pode crescer e mudar de ideia. Como o estudo daqui dos médicos vem falar sobre isso. Sobre a ideologia, né? Que, tipo assim, depois de uma certa idade, e ele vem falar até que talvez seja, né, essa tal ideologia de gênero, a pessoa se identificar como tal, talvez seja, eles vêm falando ali, né, um trauma da infância, ou enfim, qual período foi o trauma, mas eles enfatizam que pode ter sido um trauma, né? Sim. E aqui ele fala assim, voltando para o estudo, cerca de 98% dos meninos e 88% das
das meninas confusas com seu próprio gênero acabam aceitando seu sexo biológico depois de passarem naturalmente pela puberdade. Sexto, crianças que buscam bloqueadores de puberdade para personificar o sexo oposto vão requerer hormônios do outro sexo no fim da adolescência. Esses hormônios estão associados a risco para a saúde, que inclui, entre outros, o aumento da pressão arterial, a formação de coágulo sanguíneo, o acidente vascular cerebral e o câncer. Não, pra você ver o nível, né, gente? Pra você ver o nível, assim. A gente, de novo, assim, a gente começou a live, pra quem for assistindo depois e tal, enfim, vocês vão ver, a gente começou, até quem entrou assim depois, né? A gente começou falando assim, o que é algumas coisas sobre ideologia? O que é ideologia? Às vezes, muitas das vezes, uma discussão, né? E é uma discussão não saudável, às vezes, onde tem uma massa e a outra, muitas das vezes, só discorda e já vira um contexto de atrito, né? Então, uma massa, ela se torna e ela vai fazendo tribo, né? Vai crescendo e aquilo vai se tornando uma verdade, né? Talvez por uma força, por um peso, né? E não pelo contexto geral, não por clinicamente proposto, não por politicamente proposto, não pela lei, pela Constituição, então por vários âmbitos aquilo se torna uma verdade absoluta, né? Se torna uma verdade absoluta porque é uma massa falando assim, não, mas eu quero, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim, e quem fala contra não é bem-vindo, né? Então vira muitas das guerras, né, surgiram assim. Então para você ver o nível que pode chegar uma ideologia, né? Olha Hitler, o que aconteceu, né? Então por uma ideologia e tal, algumas coisas, o que pode vir a gerar, né? Sim. Aí aqui o tópico 7. O índice de suicídio é 20 vezes maior entre adultos que usam hormônios do sexo oposto e se submetem a cirurgias de mudança de sexo. Inclusive nos países mais afirmativos em relação aos chamados LGBTQ, como a Suécia. Você vê que é outro ponto, sim. De novo, a gente não tá... A ideia, de novo, perguntaram pra gente falar, pediram pra gente, na verdade, pra gente falar sobre ideologia de gênero e sobre essa linha, né, mais homoafetiva e tal, e a gente, em estudos, a gente vai vendo, não é que a gente tá sendo contra, e nossa, não é, mas em estudos, o que talvez pessoas com ideologias desse gênero, vamos colocar assim, se sabotam. Poder causar... Se sabotam a própria família, talvez as próprias pessoas que ama, né? Então, foi um caso dessa família Heimer, né? Que eu até vi muito amor da parte da família dele, né? De fazer essa cirurgia e tratar ele como menina, né? Uhum. Mas... Enquanto, na verdade, ele fala... Tem um vídeo dele na internet que, inclusive, eu vou deixar também na descrição, que vocês podem buscar. Foi postado pelo Brasil Paralelo, e ele fala assim, nunca existiu Brena. Eu desconheço a Brena. Então é bem forte. É bem forte. Mas eu deixo na descrição do vídeo. E claro, assim, que ele não tá falando de todos, e claro que também pode já perguntar assim, tá, mas e aí, esse tipo de radicalismo, vamos colocar assim, pode surgir por qualquer ideologia, sim, de fato. Qualquer ideologia. De fato. A gente perguntaram a gente por ideologia de gêneros e tal, mas eu acho que uma coisa ela caminha com a outra. Então, por exemplo, a gente que era um ponto que a gente ia entrar, que eu tinha falado, uma pessoa e até que ponto, tá? A ideologia pode causar na gente, até que ponto pode levar a gente, porque como a gente está falando aqui, isso pode vir trazer uma doença altamente, né, potencialmente grave. Mas se a gente quer muito aquilo, pronto, entendeu? Então nem pensando por algo assim, nossa, mudança de sexo e coisa do tipo. Uma pessoa, dando um exemplo aqui, uma pessoa que quer muito emagrecer, e aí ao invés dela ir fazer dieta, academia, coisa assim do tipo, ela usa anabolizantes, esteroides e por aí vai. Essa pessoa vai estar como? A gente viu lá, acho que tem até a Andressa Urach, né? É Urach ou Urach o nome dela. E ela, por excesso de vaidade, querer também, coisa assim, aplicava, né, os óleos
de óleos vegetais, né? Se não me engano. Era óleo vegetal, Eu não lembro que ela exatamente aplicou. Eu acho que era óleo vegetal. Ela e muitas pessoas fizeram, né? Mas no caso dela, eu não tenho certeza se é isso, mas muitas pessoas fizeram. Mas no caso, ela aplicou um óleo lá, não lembro se é o vegetal ou não, mas aplicou um óleo e isso depois causou um tumor praticamente na perna dela, né? Ela mostra, tem vídeo, tem na internet, é só pesquisar, dar um Google aí, você vê os buracos na perna dela, assim, ela mesmo se arrepende por isso e tal, mas aí que tá, teve que passar por isso pra se arrepender, né? Quase morreu, né? Quase morreu. Então, assim, coitada, sabe? E ela mesmo assume, assim, e eu fico com certeza com dó, assim, porque olha o que chegou. Só que aí que tá, por uma ideologia, né? Por um impulso muito forte, às vezes a gente acaba indo para uma linha que a gente tá pecando contra nós mesmos. E outra coisa que a gente já apontou aqui também em outros vídeos, é que quando a gente comete um erro, um acerto, isso com certeza, gente, seguramente, tá? Respingue quem tá próximo. Tá? Então a aura de judiação dela, ficando lá no hospital e tal, com certeza afetou a família dela. Ela tem um filho, né, se não me engano. Então, com certeza, gente. Então, assim, tá vendo como que às vezes alguma coisa isso daí afeta. Então, por exemplo, a gente tem uma ideologia ruim na forma que se alimenta. Então, come ruim e aí acaba tendo tipo um problema e quando seus filhos estiverem numa forma legal, os seus netos, você não vai ver os netos, não vai aproveitar os netos. Por quê? Porque você teve um problema de saúde e acabou vindo a falecer. Então, assim, uma ideologia é uma coisa doida, só que aí que tá. Na hora de que o calo aperta, igual falam, né, a grama do vizinho é mais verde. Então, por exemplo, pessoas que se identificam como cachorro, vocês viram isso? Tem pessoas que se identificam como cachorro, tem pessoas que se identificam como objetos. Então tem gente que se identifica como cachorro, aí tá lá, né, fazendo o seu canil humano e tal, e que não sei o que. Tem isso, gente, dá um Google aí que vocês vão ver. Canis humano. E aí tá, a pessoa ali na hora que tá fazendo o canil humano e que não sei o que, ela passa mal. Onde ela vai passar? Ela vai passar no médico ou no veterinário? Fala pra mim, gente. Existe um homem americano de 52 anos que ele se identifica como menina e se identifica como uma menina de 9 anos. Menina de 9 anos. Vocês podem pesquisar. Qual o problema disso? Se ele fizer sexo com uma menina de 8 anos, é caracterizado como pedofilia? Tá aí pra gente pensar, né? Então, assim, gente, a gente vai deixando talvez, às vezes, uma ideologia, ou seja, uma massa pesar em algumas coisas que há sentidos clínicos comprovados que isso não é uma verdade, mas por uma ideologia, um pensamento. Uma teoria de gênero, né? E aí vem um, fez peso nenhum. Vem 2, não fez peso nenhum. Veio 3, já, opa. Veio 4, opa, que já começou a balançar. Veio 5, aí veio uma multidão. Às vezes a gente é sugado por uma ideologia e não por uma benignidade, não por um benefício, não por uma constituição, não por algo, um planejamento, algo que seja socialmente para benefício mútuo. Não, às vezes é alguma coisa que foi para benefício próprio. Eu criei uma ideologia, falei bonito ou coisa assim, e aí eu posso te prejudicar porque você aceitou a minha ideologia. E aqui fazendo uma crítica para o nosso meio, é que se não foi só um pedido que teve pra gente falar sobre ideologia de gênero, tá? Então, assim, se estão pedindo pra gente que não somos formados em nada, assim, tipo, nesse nível, é porque não tá sendo falado isso nas nossas igrejas. Por quê? Às vezes por medo ou por omissão, que eu prefiro não falar nada do que causar e não agradar alguns. Então... Ou até por um fato de ideologia, igual você tá falando, vamos não falar para agradar a massa. E isso, exato. É isso que a gente está querendo dizer, que às vezes caracteriza, às vezes não, seguramente se caracteriza como uma ideologia. A omissão, como a gente já falou em alguns vídeos anteriores, a omissão é escolher um lado. Você se omitindo de falar, você tá escolhendo um lado, né? Não que aqui a gente tem que estar lá contra a ideologia, a gays, nada disso. Mas existe essa falta de fala nas nossas igrejas. Sim. E falando de igrejas evangélicas. Eu não sei das igrejas católicas, mas eu sei que das igrejas evangélicas eu já passei por algumas e visito algumas, eu sei que não é falado. A gente tem amigos gays, né? E uma vez
eles comentaram comigo, falaram assim, nossa, procurar gay na igreja é perda de tempo, não vai ter. Aí eu perguntei, falei assim, por quê? Eu falei assim, não, porque no sentido assim, vocês não querem ir e tal. Porque só vai ser criticado, coisas do tipo, e começa as coisas que a gente já sabe. E aí eu fico pensando, falei assim, gente, até que ponto isso é verdade? Isso é preocupante. Porque a Bíblia vem falar, Jesus vem falar, que ele veio para os doentes. Ele veio para conquistar pecadores. Então sou eu, a Nítia. Então qual que é a diferença, né? Qual que é a diferença? Né? O cara chega lá vestido de drag queen, o que ele vai fazer? Vai continuar prestando atenção no culto como se fosse só mais um culto, ou vai ficar aqui assim, ó. Nossa, meu, é isso aqui do meu lado. É isso, gente? Entendeu? Então, assim, isso é só um ponto, tá? Isso é só um ponto que a gente tocou aqui, que mudou um pouco o foco, né? Mas dentro do mesmo tema. Mas ainda, né? Exatamente, mas dentro do mesmo tema, porque é importante a gente falar, gente. Não é... A gente não pode falar só dos pastores e das igrejas como um principal vilão, mas a gente que frequenta, né? Como você falou, se sentar um drag queen do seu lado, e aí qual que vai ser a sua atitude? Você vai continuar prestando atenção no culto ou você vai ficar prestando atenção no drag queen? E aí vem com aqueles papos assim, mas assim, não, mas eu não amo o que o cara faz, mas eu amo a vida do cara. Eu falo assim, que papo, gente? Que papo, meu? Não tem essa, tipo assim, o que é isso que você tá querendo dizer? Que você ama a pessoa por uma porcentagem? Eu não entendo esse tipo de fala. É o que? Uma porcentagem que você ama? Não entendi, sabe? Então, se quiserem, até me expliquem aqui e tal, quer dizer, mas eu não entendi. Agora, o fato é, se for pra pensar igual outro contexto, que eu gosto de fazer isso, vocês viram que no assunto a gente vai falando sobre vários contextos. Então, num contexto diferente, então quer dizer que obesidade para mim também é pecado. Então, uma pessoa que ela é obesa, você também não vai conseguir prestar atenção no culto ou na mensagem lá, ou então você ama a pessoa pelo que você vai falar isso pra ela, é isso? Ah, não, mas eu amo pelo quem você é, mas não por quem você faz. Porque fazer obesidade é isso. Então, assim, gente, é meio complicado algumas coisas. Aí o 8º Não, desculpa, eu acho que eu fui... Ah, não, tá certo. 8º, abuso infantil, condicionar criança e acreditarem que uma vida inteira de personificação química e cirúrgica do sexo oposto seja normal e saudável. Endosar discordância de gênero como normal através de rede pública e de educação e políticas legais servirá para confundir as crianças e pais, levando mais crianças a serem apresentadas às clínicas de gêneros e aos médicos bloqueadores de puberdade. Então, aqui... Nossa, gente, olha o nível. Você viu, gente? Ele fala assim, um abuso. Eles tratam, né? Então, e de novo, gente, a gente trouxe aqui um estudo de médicos renomados. A gente vai vir com eles aqui mostrando pra vocês. Mas antes disso, gente, olha o nível. Então, assim, é porque... e olha que é engraçado, assim, eu tentando de novo olhar os dois contextos, os dois lados da moeda. Pra mim, tudo que é excesso, aquelas frases prontas, vai. Então, o que é excesso, às vezes, não é bom. E, às vezes, um pai que leva uma criança porque se identifica, alguma coisa assim, né? Ele identifica assim, a pessoa tá puxando mais pra esse lado, então vou lá levar e ela já vai tomar hormônio, coisa assim. É sim um amor. Na minha concepção, eu consigo perceber, mas eu acho que é um amor em excesso. Então já ultrapassou. Porque a Bíblia diz que o amor, e eu acredito na Bíblia seguramente, o amor ele é equilibrado, ele é estável. Não arde em ciúmes, ele não se ensoberbece, entendeu? Então ele vai trazer algumas características ali na Bíblia. Depois que quiser pesquisar, pesquisa lá. Tem até em Coríntios falando, então ele vem falando ali numa linha, tem Gálatas também falando que ele é tem paciência, sabe? Então assim, ele não ultrapassa limites, sabe? Limites assim, que afete, que prejudique, entendeu? Então ele tá falando assim, ao nível que o estudo vem trazer, é um abuso submeter uma criança a experimentos físicos
né? Então, assim, embutir, injetar hormônio, embutir até mental, gente. Até mental. Então você vai batalhando ali, né, pra não falar coisa pior no sentido de manipular, né? Então, enfim, então vai batalhando ali talvez a cabeça da criança ou levando a pessoa para fazer isso, já brincar em contexto, não, você tem que brincar com esse tipo, brincar com esse não sei o que lá e tal, então talvez você vai ali forçando, né? E isso eles vêm trazer aqui como se fosse um abuso. Esse estudo é de Michele Cretella, presidente da Associação Americana de Pediatras, o Dr. Metter, que é vice-presidente da Associação Americana de Pediatria e endocrinologista pediátrico, e o Dr. Paul, professor da Universidade do Centro Universitário de Psiquiatria em Hopkins, né? Em Hopkins. E chefe da psiquiatria do hospital de Hopkins. Esse Hopkins, assim, até pra quem conhece o Grey's Anatomy sabe, ele é um hospital referência, né? Em muitos pontos, principalmente no que se trata a pediatria, a infantil, a crianças, enfim, né? Então... falando do último ponto do estudo que fala que é um abuso, eu também pesquisei algumas coisas e para não ficar só no estudo americano, eu trouxe um pouquinho para o contexto da gente aqui brasileiro, né? Nós brasileiros. Existem alguns artigos na Declaração Universal de Direitos Humanos e eu vou ler um deles, depois eu vou deixar todos aqui, que é o artigo 12, 16, 25 e 26. O artigo 12.4, ele fala assim: tem o direito que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas convicções próprias. O que esse artigo quer dizer, né? Então, assim, lá em cima o médico ele fala que é um abuso a gente tratar uma menina como um menino e um menino como uma menina. Não existe essa identidade de gênero, não existe menina, existe menina, existe menino. Então, aqui ele vem retratar a Declaração de Direitos Humanos, vem falar que você, como mãe, como pai, você tem o livre-arbítrio de falar com seus filhos sobre isso e exigir isso das escolas. Ou seja, você tem a liberdade de questionar a escola se ela tá ensinando isso para os seus filhos e não fugir também da sua religião. Ou seja, você é católico, a escola ela não pode falar mal da igreja católica, ela pode falar da história da igreja católica, ela não pode induzir seu filho a ser budista, a ser evangélico e vice-versa. A ser ateu, seja o que for. A ser ateu. É justamente isso, gente. De novo, assim, a gente começou falando sobre ideologia de gênero e olha como que o assunto vai estendendo, assim. Tem Por um quê? leque. Porque, exatamente, tem um leque. Porque, assim, quando a gente fala de ideologia, só essa parte, assim, eu acredito que até nesse contexto ela é a mais importante. Porque o fato que você fala ideologia, fala, gente, isso é perigosíssimo. De novo, de ideologia, olha o que o Hitler fez, entendeu? E, gente, pelo amor de Deus, né? Não vamos ser infantil aqui. Né? Aqui a gente tá falando com gente madura, espero eu, então não vamos ser infantis. Aqui a gente fala assim, não, mas nossa, você tá então falando que querendo dizer que o que o Hitler fez é a mesma coisa que talvez a comunidade LGBTQIA+, tá querendo falar, nossa, gente, pelo amor de Deus, não viaja não. Né? Porque é justamente isso. Pessoas talvez com mente fechada desse tipo vão criando ideologias não pautadas, mas ela é firmada numa vontade. Entendeu? De novo, a gente aqui, por não entender muito, não no sentido de ter onde foi o nosso crivo, você estudar para isso. Não, então a gente foi pesquisar. Entendeu? Então é isso, não é assim, deixa eu falar minha vontade, minha ideia Deixa eu aqui. falar o que eu penso. Não, gente. Então, assim, isso de novo, pra mim, quando se trata de ideologia, é complicado e é perigoso. Por que aqui a gente fala muito de Jesus Cristo? Jesus Cristo não é uma ideologia. O nosso tempo ele separa
antes e depois de Jesus Cristo. Não é uma ideologia, é um fato. Né? Então ele veio, sofreu, morreu, viveu, sofreu, morreu, ressuscitou. E a gente acredita que vive está. De fato. Tem relatos, tá? Tem relatos históricos de que viram mesmo depois de morto, depois viram ele vivo. Tá? Então a gente está falando aqui de fatos, não é ideologia. Tem relatos. Então agora eu vou falar que tem relatos de uma pessoa que ela tem 9 anos. Então, tá aqui comprovando que não, isso é uma ideologia. Isso é perigoso. Tá? Isso pode ser perigoso. Como a gente falou aqui, então se esse cara, ele falando que ele tem 9 anos e tal, e ele vai e tem aí uma relação sexual, não vou nem falar com 8 anos, vamos falar como se fosse mais velha do que ele se acha que tem 9, né? Então digamos que tenha 14, 15 anos. E aí? Tranquilo, gente? É tranquilo isso? Se fosse sua filha, tal, não sei o que, é tranquilo? É isso? Pra mim, não. Pra mim, isso é crime, é pedofilia. Tá? Então é perigoso. E, de novo, e quando a grama do vizinho é mais verde, igual eu falei, uma pessoa que se identifica como cachorro e tal, aí ela passa mal. Aí essa hora ela vai volta como uma pessoa, se identificar igual um homem, uma mulher de tantos anos ainda e tal, e vai lá no seu Sírio-Libanês, no seu Albert Einstein, passar isso? É isso? Ou não? Eu falo assim, não, então na hora ali ela vai passar no pet shop. Tomar banho, ela tá indo tomar banho no pet shop. Então, gente, entendeu? Ou é porque talvez ela tá num contexto ali, onde, tipo assim, 5, 10 achou bonitinho, porque é apegado a cachorro, animal e tal, enfim. E aí eles acham bonitinho ser assim, e aí viu que ali eles podem fazer uma trupe, entendeu? Lembra a ideia da massa? Aí começou a fazer uma trupe, entendeu? E aí veio 1, 2, 3, até a hora que pesou e, não, vamos falar que a gente é isso. Então, porque a gente aqui, a gente se entende. Então é isso, gente. Porque é isso que os estudos aqui estão querendo embasar a gente. No que às vezes uma ideologia, a gente está fugindo da realidade. Era um ideal e se tornou uma verdade. Falei, gente, não. Verdade depende do contexto que for. Então, principalmente quando se fala de vida, nada melhor do que a ciência e a medicina para falar. Então tá falando assim, o que tem? Não, o que tem é XX e XY. Não tem X e sei lá o que, o cromossomo do animal. Então, assim, é nesse sentido, assim, ideologia, eu acho que ele é o contexto aqui, que ele abre um leque e ele é perigosíssimo, perigosíssimo, principalmente para os dias de hoje. Sim, eu vou, durante as pesquisas, eu achei alguns relatos de alguns pais que viram que as escolas estavam impondo isso a eles. Inclusive, tem até um vídeo de uma professora catarinense que ela fala... Um vídeo não, perdão. Um áudio. Achei um áudio, Um áudio que ela fala... Que ela fala que se você se sente se você é menina e você se sente um menino, que você tem que peitar seu pai mesmo e exigir que ele te trate como menino. E aqui, Declaração Universal de Direitos Humanos diz outra coisa. O ECA, que é o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, também diz outra coisa. E eu vou colocar para vocês todos os artigos. Então, o que a Escola Sem Partido, que é um movimento que também ajudava nessas politicagens com as nossas crianças e com os nossos adolescentes. É um local de aprendizado acadêmico, né? E não de criar ideologias científica, né? E muito menos física. Exatamente. E aí você tá tirando o tempo da criança de aproveitar, de ter uma aula de qualidade de história e de matemática, para um professor que tá falando essa coisa, esse tipo de assunto, para falar que ele tem que debater com seu pai e exigir que seu pai te trate como uma menina se você é menino. Então, assim, o que a Escola Sem Partido indica fazer e os advogados da área também. Existem vários documentos na internet que você pode imprimir e você pode levar na escola, são documentos extrajudiciais, você leva para a escola e fala, olha, eu não quero que meu filho aprenda isso. Então, se você quiser ensinar para outras crianças que isso já é um ato inconstitucional, você faça, mas faça com outras crianças, não com a minha.
Caso a escola ou os professores insistam nesse tema, você pode processar o professor e a escola. Exatamente. E o Estado. Caso não é nem caso... na verdade, qualquer caso, insistam, ou principalmente, tá? Que seu filho sofra retaliação por isso. Principalmente por isso, seu filho sofreu uma retaliação, porque você, com o documento que é legal e tal, foi lá e mostrou, e ele, por lei, tem que se abster desse tipo de contexto, vamos colocar assim, mais do que nunca você precisa entrar com uma ação. Exatamente. E é justamente isso, gente. A gente gosta de dar informação, assim. A gente já falou sobre Constituição, sobre igrejas fechadas no meio da pandemia e tal, e que a gente enfrenta nosso próprio contexto, né? A gente tá aqui para falar, para dar informação. Porque, assim, voltando até esse assunto da igreja, então mudando um pouco, só para não parecer que a gente tá, né? Então, que é o contexto que a gente está mais envolvido. Mais inserido. Então, por exemplo, se houve ali uma votação dos membros, digamos até a 50, entendeu? E aí 51% é a favor de ficar fechado, eu acredito que isso, por mais que tenha a lei, é válido. Aí sua igreja fecha, entendeu? A sua igreja. Mas não vem falar que todas as igrejas ou os ambientes têm que estar fechados, sendo que para você é muito fácil, que você está às vezes em casa recebendo, tranquilo, você não tem atividade na igreja, ou você assiste o culto só pela internet, que fica mais fácil para você, entendeu? Mas você não está vendo, e isso é um contexto totalmente, inclusive, anticristo, na verdade. Você não está vendo o lado do outro, que a igreja, ela não só é um sinal de esperança para ele, como é fundamental, porque ele não tem acesso à internet, ou para ele é mais antiquado e tem que ser assim e tal. Então, enfim, isso é tá na Constituição. É lei de ir e vir. Gente, é lei básica. Lei de culto, né? Lei de culto. A gente não pode bloquear nenhum culto, nenhuma entidade e tal, enfim. Entendeu? Então, gente... Independente de decreto. Exatamente, é independente de decreto. Não, mas decreto nenhum está acima da Constituição brasileira. Não, mas é por causa da saúde mútua e tal, que não sei o que, não. Então, de novo, aqui a gente vai falar, assim, na sua ótica, isso daí é uma saúde mútua, porque você tá querendo proteger, talvez, porque, então, vou colocar no meu lugar, porque talvez eu tô querendo proteger minha esposa, meu filho, minha mãe, meu pai, minha sogra, meu irmão, entendeu? Mas é isso que a Bíblia diz, eu tenho que pensar em mim, no meu filho, é isso? Ou a Bíblia fala assim, não, eu tenho que pensar no outro. Considere o seu próximo acima de você. A Bíblia vem citar, ela vem ser ainda mais incisiva, que ela fala assim, considere seu irmão acima de você. Até esses assuntos assim, não, porque a gente é farinha do mesmo saco e tal. Isso daí a Bíblia vai falar assim, não é assim, considere seu irmão acima de você. Então é muito complicado isso, é muito complicado. Então, tipo assim, mas é porque eu acho melhor, tá? Não, você acha, amigão? Não, mas eu sou o pastor, a gente aqui é do diaconato e a gente concorda. Não, beleza, mas teve uma votação pelo menos? Porque se a maioria for a favor, ela não só pela maioria de voto, ela deveria estar aberta, como a própria lei. Então, como eu falei, se você quer que esteja fechado, então pelo menos, abra para a membresia da sua igreja uma votação. E aí, se tiver que ficar aberta, porque os membros votaram, ou então, se não votaram, mas está na lei, e deveríamos estar aberto, gente, a igreja deveria estar ensinando como fazer isso, como fazer com uma doutrina contingente, ideal. Como que a gente vai fazer? A igreja já está ensinando. Então, o espaço é assim, assado. Você gosta muito de ficar depois do sermão e conversando. Não, mas não vai ter. Porque a gente está aqui para se amar. A gente veio aqui, ouviu, entendeu, deu um oizinho de longe e tal, não sei o que. Entendeu, gente? Também. Claro, a gente tem que ter sabedoria, sim. Mas, de novo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é porque, tipo assim, eu vejo que há uma ideologia ali, um entendimento, e eu tenho que fazer isso como um crivo de verdade. E aí eu só vou complementar o estudo com um comentário, né? E com outra matéria de busca para vocês buscarem depois da live, né?
Tem uma deputada que ela fala assim, você não precisa concordar com nada que eu falo e não precisa acreditar em nada. Eu quero que você não acredite e vá lá pesquisar. Então. Pelo menos pesquisar. Porque, de novo, é exatamente isso que a gente tá comentando aqui. Se é só ideologia, não, é só ideologia e tal, e que não sei o que, não, então eu só não concordo e tal, que não sei o que. Eu falo assim, gente, meu, se eu ficar nisso, nossa, já tô incomodado com meu cabelo. Mas é só isso, você só não concorda. Tá feio. Mas se eu só não concordo e tal, é isso, gente, eu só não concordo e aí, entendeu? Então, que seja até por carinho nosso, porque a gente tá aqui gravando por carinho a vocês, né? A gente tá aqui se dedicando por carinho a vocês, tentando trazer uma informação. Então, que seja por carinho nosso. Se você não concorda, meu, ótimo, é exatamente isso, mas pelo menos assim como a gente tá respeitando vocês, pelo menos respeitem, vai lá, dá um Google e tal, pesquisem, e pesquise, pelo menos de cabeça aberta. Fala, não, deixa eu ver. Entendeu? Não vai assim, eu não concordo porque, ou seja, porque eu não gosto. Sabe igual as picuinhas de irmão com criança? Não, ele fez isso porque ele é feio. Ele fez isso porque ele pegou o negócio de mim, que não sei o quê. Então, é tipo assim, me afetou, eu já sou contra. Vamos tentar não ser assim. Ser abertos, né? Assim como se vocês mandarem algo pra gente, a gente também vai pesquisar e a gente fala se a gente errou em alguma fala também. Sim. E não quer dizer também que o fato da gente estar pesquisado e comentando aqui que é saboroso pra gente. Esse é outro ponto. Não quer dizer que a gente tá gostando do assunto. Mas a gente tá respeitando a opinião de vocês, o pedido de vocês e fazendo, entendeu? Voltando no assunto sobre escolas e tal, direitos, esse tempo que eu falei que às vezes seria muito mais produtivo para a criança estar aprendendo alguma coisa, algum contexto de matemática, histórias, enfim. Tem um documentário francês que se chama Paradoxo da Igualdade. Eles fazem um estudo com bebês e com crianças, mas principalmente com bebês de 6 meses. A partir de 6 meses colocam alguns brinquedos de menina e brinquedos de menino, carrinho, boneca, enfim. Eles descobriram que a menina, ela já tem, o bebê menina, ela já tem uma tendência aí para as bonecas. E ela passa muito tempo olhando para rosto. Para rosto, né? Ela aprende de uma forma diferente. O menino, ele vai direto para o carrinho, para peças de mecânica mesmo. É um desafio, né? Desafio. E aí eles passam muito... quanto mais desafio, quanto mais enfrenta ele a fazer alguma coisa, mais ele quer fazer. Então aí esse estudo mostra que e aí depois ele vai se aprofundando um pouquinho mais da forma de aprendizado de menino e de menino. Ou seja, se a gente observasse... Eita, o nome me corrige. Tá certo? Observar. Isso. Se a gente observar a diferença de menino e de menina e a gente tratar essas crianças como diferentes, você consegue até fazer alguma metodologia para a menina aprender mais fácil matemática. Menino consegue aprender muito mais matemática do que menina, isso é estatisticamente comprovado pelo desafio. Sim, e isso não é de hoje, assim, até aquele jogo antigo, sim, né? A tartaruga, né? Faz tempo. Põe o círculo no círculo, põe a estrela na estrela e tal, e não sei o que. Isso tende a ser um brinquedo, mas principalmente quando é a tartaruga, uma coisa assim, é um brinquedo mais visitado, mais brincado por meninos, né? Isso. Então, se a gente olhasse, se a gente deixasse esses conceitos e essas teorias de lado, a nossa evolução seria muito mais rápida. Esse é o meu comentário final. Essa é a nossa conclusão. Assim, de novo, a gente veio falar de ideologias aqui, de gêneros e tal, mas o fato é que a gente já pegou mais, por mais que a gente tenha falado do assunto mesmo, o que eu acho que fecha como conclusão vamos tomar cuidado, né, sobre o que é de fato ideologia. Porque ideologia é bom ou é ruim, porque pelo que a gente viu até em estudos aqui, muitas das vezes a gente está fazendo e aplicando um abuso até numa criança, num idoso, ou seja lá o que for, para criar uma ideologia, né? Para fortificar, permanecer uma ideologia. E isso até que ponto é bom ou é ruim, né? A gente viu aí que ideologia não quer dizer que é uma verdade, um fato,
né? Então, às vezes é uma ideia formada, uma vontade criada, e eu quero, e aí juntou com o outro, mas isso aqui é legal, acho que até que é legal também, acho que tu também quer. Aí pronto, já é dois falando eu quero. Daqui a pouco esses dois são 15 mil, depois 500 mil. E aí quando você vai ver, você já tem que concordar também, porque senão você não faz parte da sociedade. Então, ideologia é um perigo. A gente chegou até a tocar aqui no assunto, de novo, a gente falando sobre ideologia, tá, gente? Não vai misturar uma coisa com a outra. Então, até que ponto chega o perigo, o grau de uma ideologia. A gente viu e a gente falou aqui sobre o Hitler. Então, olha o nível, né? A família Heimer. A família Heimer também. Então, ao ponto de que uma ideologia pode causar, né? E pode decorrer aí em homicídios e chacinas e por aí vai, né? E Doenças, abusos, né? doenças. Então, gente, de novo, ideologia é algo perigoso, tá? É perigoso e a gente deve estar consciente, sempre analisando até que ponto a gente está sofrendo uma ideologia e não um fato verídico, um fato ali que talvez eu tenha uma opinião e sou respeitado por ela, entendeu? Não é uma coisa assim. Muitas das vezes, ideologia gera uma circunstância de incômodo no sentido de, tipo assim, deixa eu ouvir tua opinião. Não, mas você, entendeu? Então, normalmente é algo imposto também, tá? Então, fica aí até uma das características pra gente identificar, talvez, uma ideologia aí sinistra e perigosa. Tá bom, gente? Esse foi o vídeo de hoje. A gente falou sobre ideologia, também voltado para ideologia de gêneros, tá? A gente quer agradecer quem assistiu e quem vai assistir. A gente quer pedir, sim, que respeitem. A gente trouxe com carinho sobre uma pauta aí que pediram e a gente foi pesquisar para ter ali um embasamento mesmo e trazer aqui um fundo de verdade. A gente vai deixar aqui na descrição todos os estudos, as fontes, os artigos que os artigos que eu usei como exemplo. É isso aí, gente. Obrigada, gente. Até o próximo vídeo. Até o próximo, gente. Segunda-feira, de novo. Lembrando, sempre segunda e quarta, por volta ali das 20 para as 10. Estamos aqui iniciando nosso vídeo e você é muito bem-vindo para participar com a gente aqui na nossa mesa da comunhão e participar do nosso devocional e comentar também, tá bom? Deixa a opinião do que vocês querem que a gente até fale também. E, de novo, a gente vai fazer porque a gente está se comprometendo com vocês, mesmo que não seja saboroso pra gente, tá? Então, obrigado aí por participar. Tamo junto e boa semana. Boa semana, gente. Tchau, tchau.